Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal, dando sequência às nossas pesquisas sobre a história do Espírito Santo. E hoje trazendo, na sequência do primeiro vídeo a respeito da morte da escrava Felicidade e do envolvimento da imprensa e também de toda a repercussão que aconteceu no meio político aqui em Vitória, na Serra, em 1883, acerca da morte dessa escrava chamada Felicidade, que pertencia ao Major Franco Pissarra, lá na Serra Sede. O primeiro vídeo que nós fizemos foi para fazer um relato bem detalhado acerca da morte da escrava Felicidade, né? É um assunto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tratar aqui no canal, porque existem muitas nuances aí e a gente tem que ter um pouco de cuidado. E aqui no Facebook do Memória Capixaba, porque o Memória Capixaba é um projeto sobre história do Espírito Santo em todos esses 500 anos de história, né? E a gente trata sobre tudo, sobre agricultura, imigração, história, geografia, topografia, cartografia, personalidades importantes ou não, anônimos, tudo, geral. Em todos os séculos, né? No século XVI até agora, mais ou menos ali pela década de 60, que é o que me interessa mais na pesquisa, né? Quanto mais antigo, mais me interessa. E essa questão é uma questão importante. Eu já havia trazido aqui no canal, por exemplo, a história da professora Joana Passos, que era uma professora humilde aqui, arrimo de família, que foi perseguida dentro do estamento burocrático estatal aqui no início do século XX, sofreu muita perseguição, perdeu o emprego e tudo. Vocês encontram a história dela, que foi debatida na imprensa, longamente debatida na imprensa. A imprensa foi defendê-la, né? Apesar da professora ter sido perseguida dentro da Secretaria de Educação e Cultura, em 1910. Então é uma história muito interessante que já fizemos um vídeo aqui no canal, a história da professora Joana Passos. Depois você entra lá e dá uma olhada. Ela foi deslocada para escolas bem distantes porque alguém queria aquela vaga de professora dela para colocar um parente. Então essas histórias, que são histórias de gente comum como nós, me interessam mais do que personalidades, por exemplo. Mas que é a crônica, né, do dia a dia da história do Espírito Santo. E essa história, que aconteceu com uma escrava que pertencia às fazendas do Calugemirim, na Serra, do Franco Pissarra, né? E depois eu posso tratar um pouco e falar um pouco da genealogia do Major Pissarra, que está ligada diretamente à minha genealogia. Mas, de qualquer jeito, a gente vai tratar agora, como no primeiro vídeo a gente falou do acontecimento. Ela foi encontrada morta na estrada, 7 dias depois de ter sido vista por alguns vizinhos ali da fazenda do Calugemirim, e foi encontrada morta já, né, com os urubus e tudo e tal. E a gente fez esse primeiro vídeo, né, contando essa história, e o corpo dela foi trasladado para os médicos fazerem um corpo de delito, né? E aqui a gente tem a documentação do corpo de delito promovido pelas autoridades depois que toda essa história bateu na imprensa por conta de algumas rivalidades políticas e por conta de animosidades, que eu diria, de vizinhos, né? Havia um embate terrível ali entre vizinhos de fazenda no município da Serra, ali durante todo o século XIX, né? É claro que você tinha uma cerca aqui, daqui a pouco a cerca estava mais para o lado do vizinho. Eu tinha, como na minha família, por exemplo, na Serra Sede, lá no Morro do Céu, que a fazenda do meu bisavô tinha uma fonte de água natural, pura, cristalina, fonte de água, e essa fonte de água estava nas terras do meu bisavô, e de repente estavam nas outras terras do vizinho. E isso aconteceu muito, muito mesmo. Mas nós vamos tratar disso aqui para falar acerca da morte triste, morte da Felicidade, que é uma coisa que a gente não
não gosta de tratar, mas infelizmente a gente precisa tratar. E eu trouxe aqui uma foto de uma daquelas escravas domésticas ali do século XIX, né? Que não eram escravas de senzala, eram escravas de casa grande, que trabalhavam dentro de casa, até com amas de leite, cozinheiras e costureiras, etc., né? Nessas fazendas e tudo. Infelizmente é uma história triste, né? Que nós passamos até a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negreiro, que é uma cópia da lei Albert da Inglaterra, que também é de anterior a essa, que extinguiu o tráfico negreiro, né? A Inglaterra, com a sua esquadra naval gigantesca, tinha esse poder para fazer isso, para fazer boicote, né? E para fazer até guerra se precisasse. Então, nós acabamos, o Brasil acabou sendo o último país a abolir a escravidão, que foi uma história muito triste. Então, eu tenho dentro da minha família, por exemplo, como acho que muita gente tem, né? Antepassados que foram senhores de escravos e antepassados que também foram filhos, netos e bisnetos de escravos. É o meu caso específico, né? A minha avó paterna, por exemplo, era neta de escravos, né? E meu trisavô materno era dono de escravos. Então, é a nossa herança, né? Então é isso aí, gente. A gente tem que tratar das coisas do jeito que elas são, né? E vamos lá. O corpo de delito da escrava Felicidade se deu em maio de 1883, há mais ou menos 140 anos atrás, né? E foi uma controvérsia muito grande, porque quando a denúncia chegou até o delegado responsável pelo inquérito, logo depois as denúncias bateram nos jornais, né? Os jornais eram muito políticos nessa época, né? O Brasil estava numa efervescência aí na década de 80 do século XIX, por conta do Partido Republicano, do Partido Liberal, contra o Partido Monárquico, né? Que era o Partido Conservador de Dom Pedro II. Em contrapartida, Dom Pedro havia passado pelo Espírito Santo na década de 1860, com a família imperial e tudo, foi uma festa. E a Serra foi o município onde Dom Pedro II ficou, hospedou-se, foi recebido pelo Major Pissarra, que foi o chefe dessa comissão que organizou a visita e tudo. Então havia uma animosidade contra a família real brasileira, todos queriam república, que acabou redundando lá em 1889, e o golpe militar que deu início à Primeira República, né, e tudo. Então, nesse período havia um embate político muito forte, né? E é claro que os fazendeiros eram pessoas muito importantes e poderosas politicamente, muito poderosas politicamente, né? Então, já viu, existia realmente um embate muito grande. O Major Pissarra, lá na Serra Sede, na fazenda Calugimirim, ele foi o responsável pela lei, né? Quando ele foi deputado provincial, por 2 mandatos, ele foi responsável pela lei que emancipou a Serra, transformando-a num município, numa cidade, né? Então era uma figura política importante, que já estava no fim da vida, morreu aos 71 anos. Nessa época, um homem de 70 anos já era um homem velho, bem velho. Com 50 anos, você pega a fotografia de uma pessoa de 50 anos nessa época, né, no final do século XIX, hoje parecia um homem de 80, né? Porque a vida era muito mais dura. Não haviam remédios, vários remédios, antibióticos não havia e tal. Então, a pessoa parecia ser muito mais velha. Então, mesmo sendo um líder político muito forte na Serra, fazendeiro importante, plantava café, etc., ele também era dono de escravos, né? E a Felicidade fugiu de casa, estava doente, e tentou ir para uma outra fazenda, uma fazenda vizinha, de um desafeto do Major Pissarra, e acabou falecendo na estrada. Algumas testemunhas dizem que ela foi surrada, chicoteada, maltratada, etc. E por conta desses ferimentos teria falecido. E outras testemunhas dizem que não. De qualquer jeito, para a família do Major Franco Pissarra, isso aí foi um baque terrível, né? E a gente vai tratar agora do exame de corpo de delito da escrava Felicidade.
era o nome dela. É um assunto ruim assim da gente tratar, né? Mas infelizmente a gente está aqui para fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho de jornalismo retrógrado, digamos assim, em perspectiva, né? Para trás da história. Eu gosto de fazer. O nome do major era Major Joaquim Pereira Franco Pissarro. Então a gente vai tratar aqui desse corpo de delito no cadáver da Felicidade. Essa é uma foto ilustrativa, tá, gente? Nós não temos fotos da escrava Felicidade. Aliás, eu nunca vi nenhuma fotografia de escravo capixaba. Não sei, ainda estou procurando para ver se a gente consegue encontrar algum homem ou alguma mulher que tenha sido escravo e que tenha fotografia tirada aqui em Vitória. Eu nunca vi, né, aqui no Espírito Santo, né? Essa é uma outra escrava doméstica de Salvador, né, na Bahia. Essa é uma escrava de Salvador também, né? E essas são trabalhadoras no campo. Você vê que ela é diferente, né? O trabalho no campo, ou um trabalho de quilombola, talvez seja esse, né? Talvez seja uma gravura de 1861, de Philippe Benoit, na Biblioteca Nacional. Não é uma foto, é uma gravura, que talvez esteja mostrando aqui essas 4 mulheres e um bebê aqui no colo dessa senhora sentada à esquerda, talvez num quilombo, né? Ou, não sei, ou num canavial, não tenho certeza, né? E aqui a gente vê essas mulheres fazendo trabalho doméstico, né? Lavando roupa ali num riacho, na Tijuca, em 1860. A Floresta da Tijuca, certamente, né? Mas vamos lá, gente, vamos tratar desse assunto aqui para falar sobre o corpo de delito da escrava Felicidade, né? E as acusações que recaíram sobre o seu dono, Major Pissarra, que acabou redundando numa morte trágica, né? Vários desdobramentos familiares e políticos e nos jornais, etc. Então diz aqui o texto: para que o chefe de polícia pudesse proceder com um inquérito a fim de instaurar o processo contra o Major Pissarra, era necessário realizar a autópsia no cadáver da Felicidade. Esta autópsia foi conduzida por 2 médicos, né, aqui na capital, em Vitória, e para isso o chefe de polícia dispunha de verbas, que ele chama de verbas secretas, né? E na capital havia médicos disponíveis para declarar sob análise científica, segundo o texto, se a morte foi causada por doença pré-existente, porque, segundo algumas testemunhas, ela reclamava já de algumas dores e tal, que ela devia ter alguma doença, né? Mas não se sabe qual. Ou se ela sofreu um ataque fulminante ali na estrada e morreu na estrada, enquanto ela fugia da fazenda Calugimirim para uma outra fazenda. Ou fugia, segundo testemunhas, dos maus tratos, etc. Né? Isso aí nunca foi comprovado. A autópsia feita por peritos era essencial para a formação de um processo, de um novo processo. No entanto, já existia um corpo de delito feito anteriormente e o inquérito promovido declarou que não havia matéria para procedimento oficial da Justiça Pública, ordenando então o arquivamento do caso. Né? Não se poderia processar o dono da escrava ou aquele que perpetrou o crime de matá-la, digamos, se não houvesse um corpo de delito. Então houve um corpo de delito mais falho e acabou que o processo foi arquivado, mas foi reaberto, porque bateu na imprensa e a imprensa começou a discutir. 2 jornais ficaram no embate, que é o jornal O Espírito Santo e o jornal O Horizonte, que eram jornais politicamente antagônicos e que ficaram debatendo o assunto, um contra e o outro a favor do major e a favor da escrava Felicidade. Os 2 já haviam morrido, tá, gente? Os 2 morreram. O major morreu em decorrência da morte da Felicidade e do desdobramento da história. Eu vou contar tudo para vocês aqui. E sem essas formalidades, de uma autópsia, de um inquérito, né, numa necrópsia, classificar o crime como morte, tentativa de morte ou ferimentos graves que resultaram na morte seria um despautério sem haver um exame de corpo de delito, né? Aí segue aqui então o delegado, né? Aos 9 dias do mês de maio de 1883, no lugar chamado Cramarim na Serra, até hoje existe lá o Cramarim e o Calugimirim também, no termo da cidade da Serra,
Presente o subdelegado de polícia Francelino José Duarte, comigo, escrivão interino abaixo assinado e as testemunhas abaixo nomeadas. Aí o delegado chamou todo mundo para a abertura do inquérito e convocou as testemunhas, né? E ele deu ali uma instrução do que precisaria ser feito para dar sequência a esse novo inquérito, né? Os peritos são Justiniano Pinto Ribeiro, Inácio Felício de Alvarenga Salles, lavradores e moradores no termo desta cidade, da Serra, e as testemunhas são Antônio Pereira Coutinho, morador de Mangaraí, termo de Vitória, João Fernandes Castelo, no termo desta cidade, Serra. O subdelegado deferiu aos peritos o juramento aos santos evangelhos de dizerem a verdade no que examinarem e periciarem, declarando com verdade o descobrimento do que encontrarem, né? Nesse corpo de delito, né? Procederam ao exame do cadáver da Felicidade, escrava do major Joaquim Pereira Franco Pissarra, respondendo as seguintes questões. Primeiro, se houve morte e qual foi a causa da morte da Felicidade? Qual o meio empregado? Se a morte foi proveniente de uma inundação, de um envenenamento, se ela morreu de fome, do que ela morreu, né? E, finalmente, qual foi o dano causado. Os peritos, após fazerem essas investigações, também as diligências no local onde ela foi encontrada morta, o caminho pelo qual ela passou, fugindo do Calugimirim e indo para o Cramarim, naquelas estradas de chão antigamente, tinha cobra, tinha bicho, tinha onça, tinha tudo, né? Eram 150 anos atrás, era outra situação, né, gente? Então os peritos concluíram o seguinte, depois dessas diligências e tudo, né? Houve morte, sim, claro, né? Mas esse é pro forma do inquérito, né? É assim mesmo que se procede. Houve morte proveniente do mau tempo que no mato o cadáver recebeu. Quando a gente lê assim, parece que ela morreu por causa do mau tempo. Não, não. O cadáver ficou 7 dias na estrada, né? E por conta do mau tempo, né, muito sol, chuva, animais e tal, o ambiente deixou o cadáver, claro, como a gente pode, né, imaginar, em estado avançado de decomposição 7 dias depois, quando ele foi encontrado, a escrava, né, Felicidade. 2. Não demonstrou sinal algum, mas achava-se fugida há alguns dias, há muitos dias. Então, ela já tinha fugido do Calugimirim, né? Claro que os amigos dela, né, os colegas lá da fazenda, os senhores da fazenda, claro que deram falta dela, né? Não houve inundação, não houve incêndio, nem veneno, nem fome, porque junto ao cadáver não havia vestígio de nenhum desses problemas que poderiam ter causado sua morte, e ela também carregava um pano com comida. Antigamente, as pessoas que iam para as plantações, né, ou fazer uma caçada e tal, levava um stick, né, um pedaço de pau assim, e amarrado ali uma comida amarrada num pedaço de pano, era muito comum, né, um pão amarrado num pano assim, e a pessoa carregava aqui no ombro assim, aquilo para comer depois, com água também, né, um cantil talvez, né. E eles avaliam o dano em R$200 mil. Aí essa avaliação de dano aí, gente, aí é terrível a gente falar isso, mas talvez esse fosse o valor, né, que se pagava numa escrava dessa idade e tal, etc. Eu não encontrei a idade dela, né, nesses alfarrábios aí, eu não encontrei a idade da Felicidade, infelizmente eu não sei, mas sei lá, talvez 30 anos, 30 e poucos anos, né. Estas são as declarações feitas sob juramento, nada mais havendo. Deus seja louvado. Concluído o exame, lavrou-se o presente auto, escrito e publicado por mim, juiz, e assinado pelos peritos que são e testemunhas que são o Francelino José Duarte, Justiniano Pinto Ribeiro, Inácio Félix de Alvarenga Salles, Antônio Pereira Coutinho, João Fernandes Castelo e Alexandre Ribeiro Pinto Cardoso.
participaram dessas diligências ao local onde ela foi encontrada morta e participaram também do exame de corpo de delito, essa necrópsia, digamos, né? O corpo de delito foi feito pelo subdelegado Francelino José Duarte, a 9 de maio de 1883, e o inquérito foi feito por outro subdelegado, Manuel Ferreira de Quadros, no dia 15 de maio, né? As testemunhas que depuseram no inquérito não sabiam de nada e nem diziam nada de ciência própria, era tudo porque ouviram. Eu ouvi falar que aconteceu isso, assim, assim, assado, né? Vamos trocar a foto aqui. Essas são fotos, gente, incríveis, né? Que estão lá no site da Brasiliana Fotográfica, que é incrível, né? Brasiliana Fotográfica da Biblioteca Nacional, bn.gov.br. Então, a primeira testemunha, gente, que foi arrolada pelo delegado para prosseguimento desse inquérito, foi Francisco Fernandes Coelho Peixoto, que afirmou que Antônio das Neves Franco lhe dissera que a Felicidade chegara à sua casa açoitada e não soube de nada mais. Como ela foi castigada, né? A gente também não sabe por quê, né? Ainda tem que fazer mais pesquisas para ver se a gente encontra essa documentação para entender, né, o que foi que realmente aconteceu de acordo com as testemunhas, né? Porque muitas disseram que ouviram falar. Então, Antônio das Neves Franco disse que a escrava Felicidade chegou à casa dele açoitada e não soube de mais nada. A segunda testemunha, Antônio das Neves Franco, afirmou que, estando em sua casa, que é muito distante da fazenda do Major Pissarra, apareceu por lá a escrava Rita, que também era escrava do Major Pissarra, procurando pela Felicidade. Então o pessoal, né, vai lá procurar, segue você para cá, você para lá, e vão procurar a Felicidade, onde é que ela está e tal. Ele respondeu que a Rita, né, perguntou ao Antônio Franco se havia visto a Felicidade. Ela disse que tinha muito tempo que não havia. E explicou que a Felicidade estava muito doente e estava foragida, tinha fugido, né, tinha ido embora. E que o seu senhor, o Major Pissarra, dizia que se ela fosse embora, ela ia morrer na estrada. Você vai morrer no meio do mato, e não vai embora não, fica aqui que a gente, né, pode cuidar de você. Se você fugir, isso foi o que a Rita disse para o Antônio das Neves Franco, que foi a segunda testemunha. E não sabia de mais nada. E também não sabia se o Pissarra tratava a Felicidade mal, né? Ela disse que não sabia disso. A terceira testemunha é o Francisco Rodrigues Pereira de Barcelos, afirmou que nada sabia, nem vira a escrava e nem sabia se o Major Pissarra a castigava ou não, ou se castigava os seus outros escravos, né? A quarta testemunha é Joaquim Rodrigues Pereira, que afirmou que a escrava Felicidade passou pela sua casa com os braços feridos, dizendo que fora castigada pelo seu senhor. Ele, o Joaquim, testemunhou que Felicidade disse que estava fugindo, mas não aceitou ser apadrinhada, que não aceitou que alguém fosse com ela para onde ela queria ir, que era numa fazenda adjacente. 7 dias depois, ela apareceu morta, coberta pelos urubus que estavam comendo o cadáver, né, infelizmente, e perguntando se ela havia sido maltratada, respondeu que nada sabia. Que ele ouviu falar, ela disse a ele que tinha sido maltratada, mas que não sabia de nada com detalhes, né? A quinta testemunha é um escravo chamado, um escravo de apelido Fino, que pertencia a José Pereira Barcelos, que afirmou que viu Felicidade passar por sua porta, dizendo que ia para a casa de Neves Franco. Neves Franco também foi testemunha, né, gente? Cadê? Antônio das Neves Franco. E ela passou na casa do José Pereira Barcelos, dizendo que ia para a casa do Antônio Neves Franco, e que sofreram uma surra e mostrou os braços e o rosto ferido. Sabia que ela estava doente de uma inchação, ele sabia que ela já estava doente antes, né? Mas não sabia se ela era maltratada. Isso é o que disse uma outra testemunha.
As 5 testemunhas, todas eram vizinhas da fazenda do Major Pissarra, concordaram que Felicidade andava mais de 3 léguas, tinha andado já mais de 3 léguas, o que dava o quê? Uns 15 quilômetros mais ou menos, sem ter sido perseguida por ninguém. E também não sabiam se ela era maltratada ou não. Felicidade foi encontrada morta em um canavial, perto da casa do Barcelos, junto com um pano de comida. O Barcelos era a fazenda do Barcelos, que era inimigo político do Major Pissarra, José Pereira Barcelos. Havia uma animosidade política muito grande ali, além de serem vizinhos de fazenda. Então, aí existem outras coisas que a gente precisa entender. Se houve falso testemunho, se houve também ameaça a essas testemunhas. Hoje em dia se procederia talvez uma prisão preventiva, não sei, né? É complicado. A gente tem que analisar a lei lá atrás, né? Em meados do século XIX era tudo muito diferente, né? O termo de remessa do inquérito diz o seguinte, que recapitulando o presente inquérito policial, aí o delegado, né, consta que ouvi 5 testemunhas cujos depoimentos são conformes. Portanto, remeta-se este inquérito, na forma da lei, ao promotor público, né, ao doutor da comarca, por intermédio do juiz municipal do termo. A mensagem Aí tem uma mensagem agora que segue aqui do senhor Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, ao jornal Província do Espírito Santo, logo após a morte da escrava Felicidade, também da morte do Major Pissarra, né? E ele meio que faz uma defesa, né? Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, segundo aqui a genealogia, que a gente encontra aqui nessa incrível página de genealogia aqui. Essa página é uma página genealógica, é o guia.eu.nom.br, que trata da genealogia da Serra. E aqui a gente vê o Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, casado com Claudina Ferreira Castelo. Lembrando que a Serra antigamente era desse tamanhozinho, gente, pequenininha. Tinha muitas fazendas e todo mundo casava, os filhos com primos e com vizinhos, né? Todo mundo casava com todo mundo. Então as famílias da Serra são aquelas de sempre: Pereira, Castelo, Leão, Pinto, Pimentel, então Fraga, que são primos, né, da minha família. Então todo mundo casava com todo mundo, era normal. E aqui a gente vê o Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, que escreveu essa defesa para defender o Major Pissarra. E aqui a gente pode analisar aqui o seguinte, ó, que eles eram primos, né, gente? Né, primos, porque o nome do Pissarra tá bem aqui, ó. Tá aqui o nome do Pissarra, né, que é meu trisavô, casado com Rosa Maria da Silva Pereira, minha trisavó, por parte de mãe, né? E aqui tá o Emídio Pereira da Silva Pissarra, que era filho do Manuel da Rocha Pimentel. E ele faz esse relato aqui, né? Essa defesa, que a gente vai ler aqui agora para vocês, ó, que saiu no jornal Província do Espírito Santo. E ele escreve o seguinte: Cidade da Serra, senhor redator. Li em uma das colunas do jornal Província do Espírito Santo o relatório apresentado pelo chefe de polícia, apresentou ao presidente da província, manifestando as ocorrências relativas à sua viagem a esta cidade, a Serra, em consequência do falecimento da escrava Felicidade, pertencente ao Major Joaquim Pereira Franco Pissarra. No relatório notaram-se diversas frases que comprometem a dignidade de quem foi incumbido pelo governo imperial de relatar o que soube do inquérito procedido pelo senhor doutor-chefe de polícia sobre a referida escrava. Então, o governo imperial havia colocado nas mãos de Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, através do presidente da província, que avaliasse o inquérito policial.
Bom, no relatório notaram-se diversas frases que comprometem esse trabalho. Disse o senhor doutor-chefe de polícia que na ocasião do inquérito sobre a morte da escrava Felicidade, havia 20 indivíduos fazendo pressão sobre as testemunhas. Acreditamos que o senhor doutor quis dizer pressão sobre os depoimentos das testemunhas e não pressão ao crime das testemunhas. Isso aqui eu não entendi bem, né? Mas é do jeito que está aqui no jornal, conforme informado pelo delegado de polícia. Se é exato, a informação daquele delegado não merece credibilidade alguma, conforme relato a seguir. A Câmara Municipal estava funcionando, bem como o juiz municipal dando suas audiências, quando se soube que o senhor chefe de polícia havia chegado à Serra, designado pelo presidente da província, para proceder um inquérito sobre a morte da escrava. Isso porque bateu na imprensa e a imprensa começou a cobrar, né? Os trabalhos foram encerrados rapidamente e o senhor chefe de polícia chegou, podendo o senhor tenente Francisco Pinto de Siqueira, que também estava presente, confirmar os fatos. Então, chegou o chefe de polícia, chegou junto o tenente Francisco Pinto de Siqueira para avaliarem a cena do crime, etc., na Serra Sede, e a documentação. Não era a Câmara incorporada que fazia o número de 20 indivíduos, então a Câmara não estava em sessão para que houvesse 20 pessoas a fazer esse tal assédio às testemunhas. Lembrando que havia um embate político sério nessa época também, né? E derrubar o Major Pissarra seria muito interessante, porque ele tinha muito poder político. E o inimigo mortal era o José Pereira Barcelos. O suplente do juiz municipal e outras pessoas tratando de negócios pessoais, inclusive a minha humilde pessoa, éramos 20 pessoas tratando de outros assuntos na Câmara Municipal da Serra. E não tinha nada a ver com o inquérito, nem nada a ver com as testemunhas. Eram pessoas que estavam ali, né, aleatoriamente, cuidando das suas vidas. Se esses indivíduos eram cidadãos que não prestaram suas declarações, como poderiam fazer pressões sobre as testemunhas? Então, segundo adversários políticos do Major Pissarra e também adversários na imprensa, diziam que os correligionários e amigos e parentes do Major Pissarra estavam fazendo pressão sobre as testemunhas para que elas mudassem as suas palavras dentro do inquérito, inocentando o Major. Só que aí a gente vai ver, não sei se eu falo agora, o Major, gente, ele estava cego, era diabético, cego, andava de cadeira de rodas, né, sempre auxiliado por um ajudante. Então ele não poderia ter cometido esse crime, né? Mas vamos seguir. Se Sua Senhoria não viu o respeito e consideração com que se portaram perante a autoridade, é inaceitável levar ao conhecimento do honrado administrador da província uma inverdade. Né? Então já saiu para o palácio do governo já uma nota dizendo que as testemunhas estavam sofrendo assédio para que mudassem seus testemunhos com relação à morte da Felicidade, para talvez atenuarem as culpas, as supostas culpas, né, do Major Pissarra, ou que tirassem seus depoimentos em definitivo, né? Mas todas as testemunhas disseram que não sabiam de maus tratos na fazenda Calujimirim. Por minha parte, e em nome dos meus amigos, protesto e devolvo intacto esse juízo temerário escrito naquele relatório, salvo se o chefe é vesgo. Então o cara foi bem contundente aqui. Esse texto, gente, é do Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, que era tio do Major Pissarra. Mas mesmo sendo parente, existe uma isenção aí, porque ele foi em cima do factual, dos fatos, né? A Câmara Municipal estava funcionando, tudo certo, e as testemunhas estavam lá, protegidas inclusive pela polícia, e não houve assédio, segundo o Manuel. O doutor-chefe de polícia manifestou à sua excelência aquilo que jamais provará relativamente aos 20 indivíduos mencionados, que eram teoricamente testemunhas do caso, e esqueceu-se de relatar o que foi público com referência ao juramento das testemunhas, que elas estavam prestando seus depoimentos sob
juramento na frente de 5 ou 6 testemunhas, né? O delegado de polícia, o subdelegado e mais o tenente. Deveria lembrar em seu relatório que a testemunha Antônio das Neves Franco jurou que a escrava, antes de morrer, estava bastante inchada, mas Sua Excelência não mandou registrar esse depoimento, que ela já estava doente, inclusive segundo a sua amiga a escrava Rita, também do Calugimirim, que dizia que ela estava doente. E que tinha fugido e que o major falou, não vá embora que você vai acabar morrendo pela estrada aí, no meio do mato. Só o fez quando lembrado pelo digno promotor público, respondendo Sua Excelência que não havia ouvido aquele ponto. Então o delegado falou que não tinha ouvido a declaração de Antônio das Neves Franco, dizendo que ela já estava doente. Então ele fez ouvidos moucos, né? Falou, não, esse depoimento aí eu não ouvi não fui eu que ouvi esse depoimento, por isso que não está no relatório que eu enviei para o presidente da província. Olha o imbróglio, gente. Aí está dizendo aqui, estaria por acaso Sua Excelência surdo, o delegado, né, que comandou o inquérito. A testemunha ficou tão atemorizada pela fisionomia do delegado, do chefe de polícia, que teve um ataque nervoso, não podendo nem assinar o depoimento, porque ficou tremendo, ficou nervoso, já viu a pressão, né, que existia ali naquele momento ali. Foi preciso distrair a testemunha e só após jurarem outras testemunhas ela conseguiu assinar. Isso aconteceu na presença do capitão João Cardoso Castelo, do suplente do juiz municipal e também do agente de rendas Ernesto Pereira de Aguiar, que são 3 liberais de crenças firmes, eram liberais. Lembrando que o Major Pissarra e seus correligionários eram conservadores, eles eram pró-monarquia, os liberais eram pró-república, né? A gente tem que lembrar que isso é 1883, ainda havia um imperador no Brasil, mas já havia uma vontade republicana muito forte, anti-escravagista, e havia um embate político muito forte. E a Serra, como era um município majoritariamente agrícola, pastoril, dedicado às plantações e ao gado, então esse embate político, é claro, envolvia os grandes fazendeiros da região. Aí segue aqui, vou agora me referir ao Major Joaquim Pereira Franco Pissarra. Quem escreve é Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, em 24 de abril de 1883. Os habitantes desta cidade, da Serra, conhecem bem o caráter daquele nobre cidadão. Não preciso descrevê-lo, visto que o digno redator do jornal Espírito Santo já destacou suas qualidades. Está falando do principal amigo e correligionário do Major Pissarra, amigo de família, amigo de longa data, né, que era o Basílio Carvalho Daimon, que era diretor do jornal. Nossas afirmações são corroboradas por distintos magistrados que por muitos anos residiram nessa comarca da Serra e sempre mantiveram íntimas relações com o Major Pissarra. Entre eles estão os doutores Antônio Joaquim Rodrigues, atual desembargador da relação de Cuiabá, Luiz de Oliveira Lisboa, Epaminondas de Souza Gouveia, atual juiz do distrito da capital, de Vitória, e o honrado Daniel Germano de Aguiar Montarroios, atual promotor público da Serra, que eram amigos pessoais do Major Pissarra, todos corroborando a sua índole, né, e a sua amizade para com os seus amigos e correligionários, né. Esse último, né, o promotor público, Montarroios, desde que chegou como juiz municipal da Serra, sempre foi amigo do Major Pissarra, estremecendo-se apenas essa amizade em 1872 por questões políticas, sem que o íntegro funcionário quisesse agora abusar do seu cargo pela vingança política. Veja, né, gente? Por fim, menciono o distinto e honrado Dr. Carlos José Pereira Bastos, que, estando nesta comarca há 9 anos, lá na Serra, né,
sempre considerou o finado Major Pissarra, e nunca encontrou mínima nódoa que desmentisse o seu caráter. Se o senhor doutor-chefe de polícia não quiser crer em minhas palavras, provoque esses magistrados, né, para confirmar ou desmentir o que eu estou afirmando. Então, ele pede, né, para que o presidente da província chame esses homens para que pudessem corroborar acerca do caráter e da índole do Major Pissarra, acusado, segundo correligionários, amigos e vizinhos, injustamente pela morte da escrava Felicidade. Aí ele assina quais seriam os embaraços encontrados pelas autoridades judiciais na morte da escrava e no crime do Major Pissarra, como disse o senhor Pitanga em seu relatório. Pitanga era o delegado, né? Que correspondam às mesmas autoridades é o que desejamos. Que respondam às mesmas autoridades é o que desejamos. Que respondessem, inclusive na imprensa, né? Aí o embate continuou na imprensa, no jornal O Horizonte, na província do Espírito Santo. Aí ele assina Serra, 24 de abril de 1883, Manuel da Rocha Pimentel Sobrinho, que está aqui, né? Nesses antigos documentos aqui. E aqui eu encontrei ele como parente também, né? E está aqui o Major Pissarra, está aqui, ó, Joaquim. Está aqui Joaquim Pereira Franco Pissarra, casado com Rosa Maria da Silva, do qual nasceram os filhos Emídio, né? Emídio, Manuel Joaquim Pereira, Rosa Maria Pereira da Silva, Cipriano Pereira da Silva, Inácia. Aí aqui, esse casal aqui, ó, esse homem aqui, Cipriano Pereira da Silva, ele era filho do Major Pissarra, né? Era o quinto filho do Major Pissarra, com a Maria Rosa da Silva, o Cipriano. E o Cipriano era pai de Inácia, pai de João de Deus Fundador, Francisca Borges da Silva, né, e João da Fraga Pereira. E a Francisca Borges da Silva que é mãe da minha bisavó Rosa Isabel de Hungria, casada com meu bisavô Antônio Pereira Pinto, pai do meu avô Davi. Está aqui. Essa árvore genealógica aqui precisa ser complementada aqui, porque daqui para baixo vem aí, né, minha mãe, etc. Né? Mas é isso, gente. É uma história triste, complexa, que eu vou pesquisar mais sobre isso, porque existem outras coisas importantes que a gente tem que levar em conta com relação ao embate político que se travava na Serra nesse momento. A Serra era uma cidade independente por conta da atividade parlamentar do Major Pissarra, então ele era um chefe político muito importante nessa época. Ele foi deputado provincial por 2 vezes, né? Toda a família estava dentro do estamento burocrático, né? Uns eram fazendeiros e outros eram funcionários públicos, eram promotores e juízes de comarca, juízes, subdelegados, delegados, etc. Então, mas em contrapartida, os adversários políticos, né, também eram fazendeiros e funcionários públicos também, né, ligados à presidência da província. Então havia um embate político que permeia esse crime ou essa morte súbita, misteriosa da escrava Felicidade, que a gente não tem como provar se ela foi morta ou se ela morreu por conta de alguma doença que ela já tinha, infelizmente, mas essa morte não pode ter sido perpetrada pelo Major Pissarra, porque nesse período ele estava com 71 anos, de cadeira de rodas, e já era cego e sofria de uma grave diabetes. Então ele não poderia ter feito do jeito que foi dito por algumas testemunhas, que ele havia amarrado ela com um cipó no pescoço e puxado pela estrada numa ladeira perto da fazenda do Barcelos, que era seu inimigo político. E ele não poderia ter feito isso porque ele andava de cadeira, ele estava na cadeira de rodas, né? Então ele não podia ter sido ele. Infelizmente
existe aí uma incongruência com relação aos fatos, né, que permeiam essa história triste e misteriosa com relação à morte da Felicidade, em 1883. A gente vai continuar pesquisando, trazendo outras questões aqui, que são questões políticas que, né, testemunhas que podem ser assediadas e ameaçadas, né? Então a gente vai continuar fazendo essa pesquisa aqui no Memória Capixaba. Eu criei uma playlist chamada A Morte da Escrava Felicidade, né, ou a questão Pissarra, que é assim que foi chamado na imprensa, e a gente vai estar sempre aqui tratando desse assunto com nossos amigos aqui no Memória Capixaba, para a gente tentar elucidar mais essa questão aqui no nosso canal. Então valeu, pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Espero que você esteja gostando, né? Se estiver gostando, dá um like, se inscreve. Aqueles 3 Cs, né? Curte, compartilha e... Curte, compartilha e... Curte, compartilha... Esqueci o outro C. Mas é isso aí, gente. Valeu, obrigado e até a próxima. Vamos continuar. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.